E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre tropicalismo? Com a ajuda do músico Lucas Faria, do coordenador do Centro de Estudos Teatrais de São José dos Campos e historiador Vange Alves e do professor de História e músico Fernando Del Monte, a gente vai falar um pouco sobre esse movimento cultural que mudou para sempre a história do nosso país. Quem fez parte, o que provocou e por que ele continua tão relevante. Nada, é proibido. Vocês podem fazer tudo. De acordo com o dicionário Segala, Tropicalia significa movimento artístico brasileiro. Iniciado nos anos 60, ele reúne elementos da cultura popular com procedimentos estilísticos da literatura de vanguarda. Caetano, Gal e Gil formam o grande trio do tropicalismo. Mas, antes da gente definir o que foi o movimento tropicalista, é necessário um pouquinho de contexto histórico. Então, o tropicalismo, movimento de 1967. Já estamos na ditadura militar. A ditadura militar começou em 1964 e ele foi antes do AI-5. E foi um momento que a partir do AI-5 não deu para fazer mais nada, porque a arte foi censurada, reprimida. Então o tropicalismo ele tem uma sorte, assim, se é o que a gente pode chamar, né, de sorte, porque ele foi ainda o último, assim, o último momento, né, que você conseguiria dar aquele recado. E um grupo, né, de muitos músicos principalmente, né, começaram a se manifestar, a surgir, né, no nosso país, trazendo um pouco de todo esse colorido, né, de toda a força da nossa juventude, né, os nossos anciões hoje, mas que naquele momento foram fundamentais para essa etapa, essa fase na nossa cultura brasileira. Então foi um momento que, com a liberdade tolhida, a expressão cultural, a manifestação dos nossos artistas, que são na verdade os verdadeiros representantes do povo, né, que acho que eles levam para o palco, levam para a manifestação artística o momento atual, o momento vivido pelo país, né, refletindo dessa forma poética, através da música, através da poesia, através da literatura, através das artes plásticas. Eu acho que é um momento muito importante na nossa formação cultural brasileira. Definitivamente, a primeira palavra que vem à mente quando se fala de Tropicalia é música. Precisa falar mais alguma coisa? A gente tinha um movimento na música, foi chamado de os nacionalistas da música, que é o que? Valorização da música brasileira, da batida brasileira, e tudo que fosse guitarra elétrica e bateria era tido como influência imperialista americana e não entrava, né? E o tropicalismo veio para mostrar que a gente poderia, utilizando também os recursos existentes em todo o restante do mundo, fazer música brasileira numa qualidade excepcional e única. A gente trazendo para essa sonoridade o balanço brasileiro, a mistura, né, da etnia brasileira também na música. E é um movimento que quando saiu, né, quando foi lançado, a música marcante foi Alegria, Alegria, do Caetano, e que quando foi lançado ele sofreu crítica da esquerda, musical que chamaram eles de filhos do imperialismo americano, e também da direita, porque o movimento tropicalista também pregava isso de amor livre, que eram coisas tidas por, assim, deturbações da moral. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou entre fotos e nomes, os olhos cheios de luz, o peito cheio de amores vãos. Eu vou, por que não, por que não? De banca de revista, com caras de presidentes, bombas, Brigitte Bardot e tal. Então ele tenta trazer para a canção, em primeiro lugar, uma visão que se tinha da época, da realidade da época, que era uma visão múltipla, multifacetada, que é mais ou menos a visão que a gente tem até hoje do mundo, né?
Caetano e Gil é que me deram todas as dicas de como fazer música brasileira, que até então era só coisa gringa, só coisa de outras pessoas. De uma generosidade, sabe? De mostrar no papelzinho. Assim. Enquanto um tocava, o outro, às vezes, tocava. Podia parecer muito nonsense ou esquisito num primeiro momento, mas ele tinha esse compromisso, né, com a ruptura, com o choque. E a poesia concreta ela é importantíssima no movimento tropicalista, porque os concretos eles estão testando novas formas de mexer com as palavras, né? A palavra mesmo virando um objeto visual. Os tropicalistas eles pegam isso e são os primeiros, né, a levar isso para a canção, né? Foi muito, muito forte para mim aquilo. Finalmente conheci meu lado brasileiro. Falei, mas é isso. É uma mistura de tudo, eu sou uma mistura de tudo. Embora o cinema brasileiro seja muito conhecido pelas produções de comédia dos últimos anos e por alguns clássicos como Central do Brasil e Cidade de Deus, um dos grandes ápices do cinema brasileiro foi o cinema novo dos anos 60, que influenciou e muito o movimento. E aí, vamos dar uma olhada? Os líderes lá, Caetano, Gil mesmo, eles falavam, né, da importância que eles foram, né, pensar no movimento a partir do cinema, sobretudo o cinema novo, com aqueles cortes que o cinema novo fazia. Aí você edita isso, né, de uma maneira... A primeira vez que músicos, para fazer canção, eles trabalham com uma ideia cinematográfica, da montagem do cinema. Então você constrói na tua cabeça a cena, a partir de elementos... O sorvete é vermelho, o sorvete, a rosa é vermelha, a rosa e o sorvete, hoje girando na mente, olha a faca, olha o sangue, então quer dizer, você falou sorvete, rosa, faca, sangue e está constituído o crime, né? O corpo caído, outro corpo caído, isso é montagem cinematográfica, né? O rei da brincadeira, José. O rei da confusão, João. Um trabalhava na feira, José. Outro na construção, João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira. Pra Ribeira namorar. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e subiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana. Um cinema muito inteligente, lembrando, né, que o cinema novo é o slogan, né, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, que era um contraponto aos grandes estúdios, por exemplo, a tentativa de você imitar o cinema hollywoodiano, que era o cinema de grande orçamento, né, que era o cinema... Não, ele vai ser um cinema falando de nossos temas, então é quando entra, por exemplo, a favela, o futebol, né, a vida do sambista, tal. Nos filmes lá, Nelson Pereira dos Santos tem lá o Rio... Zona Norte, depois o Rio 40 Graus, aí os filmes do Glauber, né, o Glauber Rocha, que aliás era baiano, como grande parte lá dos tropicalistas, né, Caetano, Gil, Tom Zé, já conheciam o Glauber, e que vai fazer filme com cangaceiro, mostrando o Nordeste brasileiro. Então eu acho que em algum momento surge nessa turma essa percepção de fazer um movimento assim, condensando tudo isso. Uma das características do movimento foi a pluralidade de linguagens, nas quais os artistas expressavam suas visões de mundo e da arte. A literatura e o teatro não ficaram de fora disso. Você tem, por exemplo, um artista, que é o Hélio Oiticica, e foi de uma obra de arte do Hélio Oiticica, que usava materiais muito baratos, né? Usava armação feita de compensado, assim, com alguns panos baratos. Ele construía, né, determinadas estruturas para as pessoas poderem passear por dentro, e daí tinha lá uns vasos com os coqueiros e tal, e foi uma dessas instalações, que era uma obra que você podia entrar dentro e passear por ela e tal,
que chamava-se Tropicália, e isso teria inspirado, né, o nome do movimento. Ali no teatro, né, o Rei da Vela está ali, né, naquele momento. É um momento de recriação, de ressignificação e de transformação da nossa sociedade. São referências que nos provocam até hoje, né, enquanto seres, enquanto agentes, enquanto atores, né, enquanto militantes de uma causa cultural na nossa sociedade. Você tem lá o Teatro de Arena, do Augusto Boal, que podia ainda, né, fazer peças do tipo o Show Opinião ou Arena Canta Zumbi, que colocava os problemas do Brasil no palco, então falando, né, de uma má distribuição de renda, de uma miséria mesmo. Esse caráter de movimento, né, que o tropicalismo teve, né, era uma lição que eles tinham aprendido lá com os modernos da década de 20, né, especificamente a antropofagia, o movimento antropofágico, né, do Oswald de Andrade, que a ideia seria você assimilar cultura as mais diversas e naquele momento, né, o que seria você assimilar uma cultura, a cultura de massa, a cultura que estava vindo pela televisão, pelos quadrinhos, pelas revistas, pelo cinema. Quando a gente fala de tropicalismo, a maioria das pessoas lembra da música, do cinema e do teatro. Mas tem um aspecto que muitas pessoas esquecem, o quão importante foi no movimento tropicalista. A moda. Na época, era um pessoal que tinha passado uma infância e grande parte da juventude no rádio, só que você tinha o advento da televisão. Então a televisão colocava a música brasileira de uma forma visual, e daí a importância do tropicalismo ser também um movimento que apelava para a imagem. Então as roupas, a postura, os cabelos. O cabelo dos tropicalistas, quer dizer, que era um pouco maior, assim, o Caetano Veloso depois vai ter cabelo muito mais comprido, mas quer dizer, naquele momento um cabelo um pouco maior e as barbas, tal, isso já soava agressivo. É uma coisa que pra gente hoje não passa por agressividade, né? Mas na época eles achavam muito agressivo. Um tipo de contestação visual, o Caetano Veloso com os cabelos dele e o tipo físico mesmo, já levando em conta essa questão, que é uma questão hoje discutida, que é a questão do gênero, né? E eles ali já faziam essa coisa da androginia, essa androginia que depois vai ser amplamente explorada, enfim, pelo David Bowie, né? Pelo Mick Jagger e tal, essa coisa do homem que parece mulher, que você não sabe direito se é homem, se é mulher e tal. Quando se fala que o tropicalismo foi um marco na história brasileira, não é da boca para fora. Você tinha várias bandas, cada uma com o seu som, mas era uma cena musical forte, onde ia o Caetano e o Gil, também ia Mutantes, o próprio Ney Matogrosso, depois junta-se com o Chico Buarque, que no começo era, né, eles eram meio antagônicos, o Chico bem tradicionalista, o Chico andava com o Tom Jobim, com o Vinícius, mas não, lá na frente fazem trabalho juntos para fortalecer a cena musical, tipo, mexeu com um, mexeu com todo mundo, eu não posso, eu levo o outro. Eu vou fazer um show, pô, vem todo mundo, né? Vamos mudar essa cena. E eu acho que, assim, de um ponto de vista amplo da cultura, o que poderia ensinar é isso? A gente não pode ficar fechado no nosso mundo, mas tem que mostrar para o mundo que a gente também tem coisa nossa. Uma das questões que eu acho que o mais importante que o tropicalismo contribuiu para a nossa cultura hoje, acho que é um pouco da espontaneidade e da irreverência, né, provocada por eles, que até hoje nós temos, né, reflexo disso, e trazendo à tona um pouco do colorido, né, que é ser humano, né, e da importância da juventude, né, nos questionamentos dos temas mais relevantes da nossa sociedade. Quer dizer que você tem essa mistura como se fosse um grande liquidificador, né? Você se alimenta de todas as referências culturais, você aproveita, né, elementos então de todas as artes, seja das artes plásticas, seja das artes visuais, seja dos quadrinhos, da cultura de massa, do rock and roll, da cultura clássica, erudita. Então você se apropria de tudo isso e faz um negócio que é novo, né? Que é uma provocação, que é um movimento, você dá um recado e de como isso pode ser feito, né?
Não é isso? Espero que esse documentário tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o que é esse grande movimento que é o tropicalismo. O tropicalismo, que é um movimento imprescindível na história da cultura brasileira. Muito obrigado por terem assistido. Obrigado por ter nos assistido. E aí, você vai continuar assim? Pro resto da minha vida. Paz. Com a ajuda do músico Lucas Faria, do historiador e coordenador do Centro de Estudos Teatrais de São José dos Campos, Vange Alves, e do professor de História e músico Fernando Del Monte, a gente vai falar... Eu errei. Do historiador e coordenador do Centro de Estudos Teatrais de São José dos Campos, Vange Alves, e do professor de História e... do historiador e coordenador do Centro de Estudos Teatrais... Eu gaguejei. Da literatura de vanguarda, Caetano, Gal e Gil formam o grande trio do... Caetano e Gil. Caetano, Gal e Gil. E por também alguns clássicos como Cidade de Deus, Central... Uma das grandes características do movimento foi a pluralidade. Uma das grandes características do movimento foi a pluralidade. Caramba, pluralidade. A literatura e o teatro não ficaram de fora. Não tem problema. Não faz assim, não é capoeira. Música, cinema e teatro. Ah, já tá bom? Essa é a lição da música, do cinema e do teatro. Perdi. A música, o cinema e o teatro. Mas também tem um aspecto muito importante do quão importante foi no movimento tropicalista? Não, apareceu. O quê? Apareceu. Você é de cara. Eu não